Existe um segredo escondido nas páginas da Bíblia que poucos realmente acessam. Um tesouro de abundância que não está preso ao amanhã, mas que já foi reservado pelo Espírito Santo para a sua vida hoje. Quantas vezes você já se perguntou por que viveu tanto tempo cercado por escassez, medo e limitações? Quantas vezes você sentiu que a promessa parecia distante, como se fosse apenas para outros, mas não para você? Agora, chegou o momento de enxergar que não se trata de promessas futuras. São promessas já estabelecidas no coração de Deus, esperando apenas que você as reconheça e as viva. O Espírito Santo já liberou 13 promessas de abundância, que estão disponíveis para aqueles que decidem acreditar e tomar posse. Não são promessas frágeis, baseadas em circunstâncias passageiras. São fundamentos eternos, imutáveis, sustentados pela palavra. O que você verá aqui não é teoria, é vida. Não é apenas um discurso religioso, é a própria voz do Espírito te chamando para uma realidade maior do que as suas dificuldades. Ao longo desta mensagem, cada promessa será revelada como uma chave. Uma chave que abre portas, destrava destinos e desperta o potencial que já existe em você. Se até hoje você duvidou da sua capacidade de viver a plenitude em Cristo, prepare-se, porque a abundância não é algo que virá, é algo que já foi dado. E quando essa verdade entra no coração, não existe mais espaço para viver em escassez. Você está prestes a descobrir o que o Espírito Santo já reservou para você. Este é o início de uma caminhada, onde cada palavra é uma revelação, e cada revelação é um convite a viver diferente. Está preparado para ouvir a primeira promessa? A promessa da presença constante do Espírito Santo. Nada na vida pode ser mais poderoso do que a certeza de que você nunca está sozinho. O Espírito Santo foi enviado para estar com você em todo o tempo, não como um visitante que chega e parte, mas como um companheiro permanente. Ele é o Consolador prometido em João 14,16, aquele que habita em você e nunca abandona o seu lado. Essa presença constante é a primeira promessa de abundância, porque viver em abundância não começa pelo que você tem nas mãos, mas pelo que você carrega dentro do coração, a presença viva de Deus. Agora imagine por um instante, quantas vezes você se sentiu frágil, desamparado, como se ninguém entendesse o peso que você carrega. Quantas vezes você pensou em desistir porque acreditou estar lutando sozinho? Essa é a mentira da escassez. A verdade é que o Espírito Santo já reservou para você a promessa de nunca mais caminhar só. Ele não é apenas força, ele é direção, sabedoria, coragem e paz que se manifesta até nos dias mais escuros. Enquanto você ouve esta palavra, quero te pedir algo importante. Inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sininho. Quando você faz isso, você não apenas recebe conteúdos que fortalecem sua fé, mas participa ativamente de uma comunidade que cresce a cada dia para viver a prosperidade bíblica. Esse simples gesto mantém a chama acesa e faz com que a mensagem alcance ainda mais vidas que precisam da mesma esperança que você está recebendo agora. E mais, curta este vídeo e compartilhe com alguém que você sabe que enfrenta batalhas em silêncio. Porque o que estamos aprendendo aqui não é conhecimento para ficar guardado, é revelação que precisa ser espalhada. Você pode ser o instrumento para levar a promessa da presença constante do Espírito Santo a alguém que neste exato momento pensa em desistir. Pense nisso. Se a abundância começa pela presença, então cada passo que você der a partir de hoje já é um passo dentro dessa abundância. Porque você não está mais só e nunca mais estará. Essa é a chave que abre todas as outras promessas. A promessa de provisão em todas as necessidades. Um dos maiores medos do ser humano é a falta. A falta de recursos, a falta de respostas, a falta de direção.
Mas em Filipenses 4:19 está escrito: "E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus." Essa não é uma promessa condicional, é uma declaração absoluta. O Espírito Santo já reservou para você uma vida onde cada necessidade é suprida, não pela instabilidade da economia, mas pela inesgotável riqueza do reino. A escassez grita diariamente, mas o Espírito Santo sussurra a verdade. Não faltará o pão, não faltará o sustento, não faltará o cuidado de Deus sobre a sua vida. A promessa de provisão não se limita a finanças. É saúde no momento da enfermidade. É paz no meio da angústia. É força quando tudo parece ter acabado. Deus não promete luxo desenfreado, mas sim abundância real. Tudo aquilo que é necessário para você cumprir o propósito dele na terra. Agora, antes de continuar, eu preciso te dizer algo. Se você deseja viver de fato essa abundância, não pode apenas ouvir, precisa se posicionar. Inscreva-se neste canal agora mesmo e curta este vídeo. Quando você faz isso, você fortalece a mensagem, ajuda a espalhar a palavra e participa ativamente de um movimento que está mudando vidas. Pense nisso. Sua ação simples é uma semente que multiplica a colheita espiritual de muitas pessoas. E não pare por aí. Compartilhe este vídeo com alguém que hoje se sente preso pela escassez. Porque quando você compartilha, você se torna parte do cumprimento desta promessa na vida de outro. Talvez seja exatamente o que um amigo, um familiar ou até um colega de trabalho precisa ouvir para entender que o Espírito Santo já reservou abundância para ele também. Essa promessa de provisão quebra as correntes da dúvida e abre caminho para viver a vida abundante que Jesus declarou em João 10:10. Não viva como quem implora pelo mínimo, viva como quem já recebeu do Pai aquilo que é pleno. Essa é a abundância que não se esgota. A promessa da paz interior. A vida moderna coloca peso demais sobre os ombros. Ansiedade, pressões, cobranças e incertezas roubam a tranquilidade de muitos corações. No entanto, Jesus declarou em João 14:27, "Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá." Essa é a promessa da paz interior que o Espírito Santo já reservou para você. Uma paz que não depende de circunstâncias externas, porque nasce de dentro, sustentada pela presença de Deus. A paz do mundo é instável, limitada a momentos de silêncio ou conquistas passageiras. Mas a paz do Espírito é a abundância que se mantém firme até no meio do caos. É quando o vento sopra forte e ainda assim você consegue descansar sabendo que não será abalado. É quando as notícias lá fora gritam desespero, mas o coração permanece seguro porque foi selado pela certeza de que Deus governa sobre todas as coisas. Essa promessa é tão poderosa que redefine a forma como você encara os desafios. E aqui quero pedir algo importante. Inscreva-se no canal agora mesmo, curta este vídeo e participe dessa corrente de fé. Cada vez que você se conecta com essa mensagem, você fortalece sua caminhada espiritual e nos ajuda a levar esperança para milhares de pessoas que também precisam dessa paz interior. Você não está apenas consumindo conteúdo, você está construindo uma comunidade de fé que cresce unida em Cristo. Além disso, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está sobrecarregado. Talvez essa pessoa esteja escondendo lágrimas, carregando preocupações em silêncio, e você pode ser o canal para entregar a promessa de paz que o Espírito Santo já liberou. Lembre-se, quando você compartilha, você se torna cooperador do reino, levando vida onde havia apenas peso e aflição. Se a abundância começa pela presença e se confirma pela provisão, agora ela se estabelece pela paz. Porque abundância não é apenas ter o que se precisa, é viver em paz enquanto se caminha. Essa é a terceira chave que abre sua vida para a plenitude em Cristo.
Ou promessa da alegria plena. Muitos acreditam que a alegria é resultado de circunstâncias favoráveis. Porém, a Bíblia revela algo maior em João 16:24. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Essa é a promessa da alegria plena que o Espírito Santo já reservou para a sua vida. Não é a alegria frágil que depende de conquistas passageiras ou momentos felizes, mas uma alegria profunda que permanece mesmo quando tudo ao redor parece instável. Essa alegria não se compra, não se fabrica e não pode ser roubada pelas circunstâncias. Ela nasce da certeza de que você é amado por Deus e guardado pela graça. Quantas vezes você sorriu por fora, mas por dentro sentia o peso da tristeza? Quantas vezes demonstrou força, mas o coração estava quebrado? A alegria plena do Espírito Santo é diferente, porque ela cura por dentro, renova as forças e restaura o ânimo. É a abundância que invade a alma e te faz enfrentar o dia de cabeça erguida, mesmo quando as tempestades parecem não cessar. E aqui está algo que pode transformar ainda mais vidas. Inscreva-se neste canal agora, curta este vídeo e faça parte de um movimento que leva esperança a milhares de pessoas. Quando você se inscreve, você se conecta a mensagens semanais que edificam sua fé, fortalecem sua caminhada e abrem portas para viver de fato a abundância que Cristo prometeu. Esse simples ato também nos ajuda a alcançar pessoas que hoje vivem em desespero e precisam ouvir exatamente esta palavra. Compartilhe também este vídeo com alguém que parece ter perdido a alegria. Pode ser um amigo que enfrenta lutas silenciosas, um familiar que está sem esperança, ou até mesmo alguém que esconde o vazio por trás de sorrisos. Você pode ser um instrumento usado por Deus para lembrar essa pessoa que a alegria plena já foi liberada pelo Espírito Santo. A promessa de sabedoria divina. A promessa da alegria é mais uma chave da abundância, porque prosperidade sem alegria é vazio, mas prosperidade com a alegria do Espírito é plenitude. Essa é a abundância que ninguém pode tirar de você. A sabedoria humana pode até abrir caminhos, mas é limitada, frágil e muitas vezes guiada por interesses pessoais. Já a sabedoria que vem do alto é pura, transformadora e capaz de conduzir sua vida com segurança. Tiago 1,5 declara: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não repreende, e ser-lhe-á concedida. Essa é a promessa da sabedoria divina, que o Espírito Santo já reservou para você. Quando você caminha com essa sabedoria, não toma decisões apenas pelo que vê, mas pelo que o Espírito revela. É diferente de acumular conhecimento teórico. É discernir o momento certo de agir, o caminho certo a seguir e até as pessoas certas com quem se conectar. Quantas vezes você já se arrependeu por ter tomado decisões apressadas? Quantas vezes percebeu que confiou em conselhos errados? A promessa da sabedoria divina vem para mudar isso. É a abundância da mente de Cristo guiando cada passo da sua jornada. E aqui eu quero abrir seu coração para algo prático. Inscreva-se agora mesmo no canal, curta este vídeo e ative o sininho. Quando você faz isso, você participa de um movimento que leva a sabedoria da palavra para milhares de pessoas em todo o mundo. Além disso, cada vez que você interage, o alcance desta mensagem cresce, alcançando pessoas que hoje estão presas em escolhas erradas e precisam dessa luz para mudar de direção. Não guarde apenas para você. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está confuso, sem saber que caminho seguir. Pode ser uma decisão de carreira, de relacionamento, de vida espiritual. Você pode ser o instrumento que Deus usa para entregar essa promessa de sabedoria divina a alguém que está prestes a desistir ou tomar uma decisão precipitada. A abundância verdadeira não é apenas ter recursos ou viver momentos felizes. É ter a sabedoria para administrar tudo isso de forma que honre a Deus. Essa é a promessa que te impede de viver perdido,
porque o Espírito Santo já reservou para você uma mente clara, discernimento aguçado e direção segura. A promessa de força espiritual. Há momentos em que o corpo cansa, a mente enfraquece e o coração pensa em desistir. Mas em Isaías 40:31 está a promessa. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Essa é a promessa da força espiritual que o Espírito Santo já reservou para você. Não se trata de energia passageira, mas de um poder renovador que vem do alto, capaz de levantar até aquele que caiu no chão mais profundo. Essa força espiritual não ignora as batalhas, mas capacita a atravessá-las. É a capacidade de permanecer firme quando tudo à sua volta parece ruir. Quantas vezes você já se viu no limite, sem coragem para dar mais um passo? Essa promessa existe para esses momentos. O Espírito Santo é aquele que sopra ânimo novo, que ergue o abatido e transforma a fraqueza em vitória. Quando você se conecta a essa abundância, não há adversidade que consiga paralisar sua caminhada. E é aqui que eu preciso falar com você de forma clara. Inscreva-se agora mesmo neste canal e curta este vídeo. Cada ação sua é como um grito de fé que ecoa além de você, alcançando outras vidas. Quando você se inscreve, você recebe semanalmente mensagens que reacendem sua força espiritual. E quando você curte e comenta, você ajuda essa palavra a chegar até quem hoje está sem forças até para orar. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está esgotado. Pode ser um amigo que luta contra a depressão, um familiar sobrecarregado ou alguém que simplesmente perdeu a motivação de viver. Você pode ser o canal usado por Deus para lembrá-lo de que o Espírito Santo já reservou força espiritual abundante para reerguer sua vida. Essa promessa é mais do que motivação. É o sopro divino que transforma impossibilidades em superação. Porque a abundância também é viver cheio de força quando todos esperam ver você cair. A promessa de vitória nas batalhas. A vida é marcada por confrontos constantes. Uns são visíveis, como dificuldades financeiras ou problemas familiares. Outros são invisíveis, travados no coração e na mente, onde medos, dúvidas e tentações tentam dominar. Mas em Romanos 8:37 está escrito: em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Essa é a promessa da vitória nas batalhas que o Espírito Santo já reservou para você. Ser mais que vencedor não significa nunca enfrentar guerras. Significa atravessar cada batalha com a certeza de que a vitória já foi decretada em Cristo. Não importa o tamanho do inimigo, porque a vitória não vem da sua força, mas do poder de Deus que opera em você. Pense nisso. Quantas vezes você se sentiu derrotado antes mesmo de lutar? Quantas vezes acreditou que não tinha mais saída? Essa promessa existe justamente para lembrar que em Cristo você não luta sozinho e a vitória é garantida. Agora, quero que você faça parte desta mensagem de uma forma ainda mais profunda. Inscreva-se no canal agora, curta este vídeo e ative as notificações. Quando você faz isso, você não só fortalece a sua própria caminhada, mas também ajuda a espalhar uma verdade que o mundo precisa ouvir, que a vitória já está reservada. Cada interação sua é uma semente de esperança que se multiplica em milhares de corações. E vá além. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está no meio de uma batalha pesada. Pode ser alguém que enfrenta dívidas, uma doença ou um coração quebrado. Ao compartilhar, você se torna parte da resposta de Deus para essa vida, lembrando-a que o Espírito Santo já liberou a promessa de vitória. Essa abundância não é uma vitória qualquer. É a vitória que transforma derrotas passadas em testemunhos futuros. É a vitória que muda histórias e confirma que você não foi chamado para viver em queda, mas para andar em triunfo. A promessa de cura e restauração.
As feridas da vida podem ser profundas. Algumas são físicas, que limitam o corpo e enfraquecem a saúde. Outras são emocionais, escondidas no silêncio, mas que doem tanto quanto uma enfermidade visível. O Espírito Santo, porém, já reservou para você a promessa de cura e restauração. Em Jeremias 30:17 está escrito: restituir-te-ei a saúde e curar-te-ei as feridas, diz o Senhor. Essa não é uma palavra de esperança distante, mas uma verdade presente e viva. A cura de Deus vai além da medicina humana. É a restauração da alma cansada, é o alívio das dores que ninguém enxerga, é a força que devolve vida onde já parecia haver apenas desespero. Quantas vezes você tentou seguir em frente, mas a dor voltou a te prender? Quantas vezes acreditou que jamais seria restaurado? Essa promessa existe para declarar que nenhuma ferida é maior que o poder do Espírito Santo de curar. A abundância se manifesta quando você percebe que não há cicatriz que ele não possa transformar em testemunho. E agora eu te peço, inscreva-se neste canal e curta este vídeo. Não se trata apenas de apoiar este conteúdo, mas de fazer parte de uma corrente de fé que espalha cura e esperança. Quando você se inscreve, você recebe semanalmente palavras que fortalecem sua vida espiritual. E quando você curte, comenta e compartilha, você se torna instrumento para que alguém que sofre encontre esta promessa. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa de cura, seja no corpo, na mente ou no coração. Pode ser um amigo enfermo, um familiar ansioso ou alguém que perdeu as forças para acreditar. Você pode ser a ponte para que essa promessa de restauração alcance essa vida e acenda novamente a chama da esperança. A abundância que o Espírito Santo já reservou não é apenas material, é também a abundância de saúde, de restauração completa, de vida renovada. Essa é a promessa que garante que nenhuma dor será capaz de impedir o propósito de Deus em você. A promessa de propósito e direção. A maior angústia de muitas pessoas não é a falta de recursos, mas a falta de sentido. Caminhar sem clareza de destino é como andar em círculos. Gasta-se energia, mas não se chega a lugar nenhum. O Espírito Santo, porém, já reservou para você a promessa de propósito e direção. Em Provérbios 3:6 está escrito: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Essa promessa não deixa espaço para dúvida. Quem se rende à voz de Deus jamais permanece perdido. Propósito é mais que um objetivo pessoal. É a razão pela qual você foi criado. É a missão que dá sentido a cada passo. É a certeza de que sua vida tem valor eterno. Quantas vezes você se perguntou se realmente estava no caminho certo? Quantas vezes sentiu que desperdiçava tempo e talentos? Essa promessa vem para declarar que sua existência não é obra do acaso, mas parte de um plano divino. A abundância se manifesta quando você entende que cada detalhe, cada processo e até mesmo cada luta fazem parte de um chamado maior. E aqui eu quero te envolver de forma prática. Inscreva-se agora mesmo neste canal, curta este vídeo e ative as notificações. Cada vez que você faz isso, você fortalece sua caminhada espiritual e nos ajuda a espalhar mensagens que mostram direção e despertam propósito em milhares de pessoas. Sua ação simples é como um farol aceso, guiando outros que hoje vivem no escuro da incerteza. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está perdido em meio às escolhas da vida. Pode ser um jovem buscando carreira, um adulto confuso sobre relacionamentos ou até um líder que carrega dúvidas sobre sua missão. Você pode ser o canal de Deus para que essa promessa de propósito e direção alcance essa pessoa e mude completamente seu caminho. A abundância não é apenas ter o que se deseja, é saber exatamente por que se está vivendo. E o Espírito Santo já garantiu que sua vida tem direção clara e propósito eterno. A promessa de colheita abundante.
Tudo o que você semeia em Deus nunca é em vão. Gálatas 6:9 declara: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Essa é a promessa de colheita abundante que o Espírito Santo já reservou para a sua vida. A semente pode parecer pequena, invisível aos olhos humanos, mas quando regada pela fé, cresce e gera frutos que transformam destinos. Essa colheita não se limita a finanças. Ela se manifesta em relacionamentos restaurados, oportunidades que se abrem, portas que antes estavam fechadas e até mesmo em paz interior que floresce no meio das adversidades. Talvez você já tenha se perguntado por que ainda não viu resultados. Mesmo depois de tanto plantar, a promessa garante que nenhuma lágrima, oração ou ato de fé é desperdiçado. O tempo da colheita é real e já foi reservado para você. Agora eu quero te desafiar a agir junto comigo. Inscreva-se neste canal, curta este vídeo e faça parte desta semeadura. Quando você se inscreve e interage, não apenas fortalece a sua fé, mas também ajuda esta mensagem a alcançar milhares de pessoas que precisam ser lembradas de que a colheita delas está chegando. Cada clique seu é como uma semente lançada que frutifica em vidas transformadas. E vá além. Compartilhe este vídeo com alguém que está cansado de semear sem ver retorno. Pode ser um amigo que investe em sua família sem reconhecimento, um colega que luta com fé, mas se sente sozinho, ou um familiar que questiona se vale a pena permanecer firme. Você pode ser o instrumento que leva essa palavra de esperança e confirma que a colheita virá. A abundância verdadeira não vem da pressa, mas da fidelidade em permanecer plantando. O Espírito Santo já reservou para você uma colheita tão abundante que marcará sua vida e mostrará a todos que vale a pena confiar em Deus. A promessa de proteção divina. O medo é uma das armas mais fortes contra a abundância. O medo de perder, de fracassar, de ser atacado. Mas em Salmos 91:7 está escrito: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa é a promessa da proteção divina que o Espírito Santo já reservou para você. Não significa ausência de lutas, mas garantia de que nenhuma delas terá poder de destruir você quando está debaixo da cobertura do Altíssimo. Proteção divina é mais do que livramento físico. É escudo espiritual contra ataques invisíveis, é preservação emocional em meio a crises, é segurança de que você não está exposto ao acaso. Quantas vezes você já escapou de situações que poderiam ter acabado mal? Quantas vezes sentiu que uma mão invisível o livrou de algo que não sabia explicar? Essa é a manifestação da promessa de proteção. O inimigo pode até tentar, mas não terá autoridade sobre aquele que está guardado pelo Espírito de Deus. E aqui eu quero te convidar a um passo de fé. Inscreva-se agora no canal e curta este vídeo. Ao fazer isso, você fortalece sua própria fé e ajuda essa mensagem a alcançar milhares de pessoas que precisam saber que estão protegidas por Deus. Sua interação é como uma declaração pública. Eu confio na proteção do Espírito Santo. Compartilhe também este vídeo com alguém que vive dominado pelo medo. Pode ser um amigo que sofre com inseguranças, um familiar que enfrenta noites sem dormir ou alguém que teme pelo futuro. Você pode ser o canal que leva paz e esperança, lembrando de que a proteção divina é promessa já reservada para aqueles que confiam no Senhor. A abundância não é apenas provisão e prosperidade. É viver cada dia sem medo, sabendo que o Deus que te guarda não dorme e não falha. Essa é a segurança que só o Espírito Santo pode oferecer. A promessa de esperança renovada. Quando os dias parecem longos demais e as noites carregam um peso insuportável, a esperança se torna o combustível que sustenta a jornada. Em Romanos 15:13 está escrito: E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo.
Essa é a promessa de esperança renovada que o Espírito Santo já reservou para você. Não é uma esperança frágil que desmorona diante das más notícias, mas uma esperança firme que se renova diariamente, fortalecida pelo poder divino. A esperança é o que mantém você de pé quando tudo ao redor grita para desistir. É a voz silenciosa que diz: amanhã será melhor, porque Deus ainda está no controle. Quantas vezes você se sentiu sufocado pela desesperança? Quantas vezes pensou que não havia saída? Essa promessa existe justamente para lembrar que cada novo amanhecer é prova de que o Espírito Santo ainda está escrevendo a sua história. Ele é especialista em transformar finais em começos e lágrimas em testemunhos. E aqui eu preciso do seu engajamento. Inscreva-se neste canal agora, curta este vídeo e ative as notificações. Quando você faz isso, você recebe constantemente mensagens que reacendem sua esperança, mesmo nos dias mais difíceis. Além disso, sua ação ajuda a levar essa chama para milhares de pessoas que hoje estão presas na escuridão da desesperança. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que perdeu a fé no futuro. Pode ser um colega que enfrenta crises financeiras, um familiar que luta contra a depressão ou um amigo que se sente abandonado. Você pode ser o instrumento que reacende a chama da esperança nessa vida. A abundância não é apenas sobre prosperidade visível, é sobre manter o coração cheio de esperança quando o mundo tenta roubar cada gota de fé. Essa é a promessa que sustenta o caminhar e mostra que ainda há muito mais à frente do que aquilo que ficou para trás. A promessa da vida eterna. Todas as promessas que o Espírito Santo já reservou para você nesta vida são grandiosas, mas existe uma que supera todas as outras. Em João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a promessa da vida eterna, a abundância que não termina com o tempo, que não pode ser roubada pela morte e que garante um futuro glorioso com Cristo. A vida eterna não é apenas um destino futuro, é uma realidade que começa agora. É viver cada dia com a certeza de que o sofrimento é passageiro e de que há um lar preparado no céu. Essa promessa traz sentido à caminhada, porque revela que nenhuma lágrima é desperdiçada e nenhuma luta é em vão. Quantas vezes você já se perguntou qual o verdadeiro propósito de tudo? A promessa da vida eterna responde: existe mais além do que os olhos podem ver. E aqui eu quero que você se una a mim neste chamado. Inscreva-se no canal agora mesmo, curta este vídeo e ative o sininho. Quando você faz isso, você não apenas fortalece sua fé, mas também ajuda milhares de pessoas a descobrirem que a vida eterna é uma realidade disponível hoje. Sua interação é um ato de fé que faz a mensagem de salvação ecoar ainda mais longe. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir sobre a eternidade. Pode ser um amigo que teme a morte, um familiar que perdeu a esperança, ou alguém que vive como se nada tivesse valor. Você pode ser a ponte que leva essa pessoa a conhecer a maior promessa de todas. A abundância verdadeira não termina nesta terra. Ela se completa na vida eterna, garantida pelo sacrifício de Jesus e confirmada pelo Espírito Santo. Essa é a promessa final, a que dá sentido a todas as outras e a que assegura que a jornada em Cristo nunca terá fim. Chamado à decisão, agora que você conheceu as 13 promessas de abundância que o Espírito Santo já reservou para a sua vida, é hora de refletir. Não são palavras soltas, não são ideias distantes, são verdades eternas. Cada promessa é um convite para que você viva de forma plena, livre da escassez e consciente de que o céu já liberou sobre você tudo o que é necessário para uma vida abundante em Cristo.
Talvez até aqui você tenha vivido como quem carrega pesos que não pertencem mais a você. Talvez a dúvida, o medo ou a sensação de vazio tenham tentado te aprisionar. Mas a partir de hoje, você sabe que há abundância de presença, provisão, paz, alegria, sabedoria, força, vitória, cura, propósito, colheita, proteção, esperança e vida eterna já liberadas para o seu coração. O Espírito Santo não promete o amanhã, ele garante o hoje. E eu quero te desafiar a agir agora. Inscreva-se neste canal e ative as notificações para não perder nenhuma palavra que pode mudar seu destino. Curta este vídeo para que o YouTube entenda a importância desta mensagem e envie para mais pessoas que precisam ouvir isso. E acima de tudo, compartilhe, porque quando você compartilha, você se torna parceiro do reino, levando esperança e vida onde hoje há desespero e morte. Escreva aqui nos comentários a frase: eu tomo posse da abundância do Espírito Santo. Essa é a sua declaração pública de fé. É você selando diante de Deus e diante das pessoas que não aceitam mais viver na escassez, mas sim na plenitude da promessa. A abundância já foi entregue. A escolha agora está em suas mãos. Viva hoje como quem sabe que o Espírito Santo já reservou para você um futuro de vitória e uma eternidade de glória.